Quem não ama um bom mistério? O quão fascinante é quando um arqueólogo tira algo do chão e imediatamente é capaz de nos dizer o que é e o que tem a nos dizer sobre nossos ancestrais. Sem dúvida, chama muito mais atenção quando eles não conseguem nos explicar. Seja sobre tecnologias ancestrais, história, talvez consigamos algumas respostas para os mistérios que veremos nesse vídeo, aqui nos comentários. Nosso primeiro artefato não vem de algum lugar da Europa, mas sim de todo o continente. Os cientistas não acharam respostas para isso. Entre 700 e 300 d.C., uma série de fortes compostos por pedra foram construídos em morros por toda a Europa. O que não faz sentido é que algumas dessas pedras se fundiram em vidro ao passar dos anos. Até hoje em dia, tantos anos depois, as bolhas saindo do vidro ainda podem ser vistas, provando que uma vez a pedra foi exposta a temperaturas elevadas. Especialistas se referem ao evento como as pedras vidrificadas da Europa. De todos os países da Europa, a Escócia é onde essas pedras são encontradas com mais frequência. John Williams foi o primeiro a identificar as pedras em 1777, mas mesmo depois de mais de 200 anos, ninguém foi capaz de dizer como isso pode acontecer, uma vez que a temperatura necessária para a ocorrência é muito alta, e as pessoas da época não deveriam ter acesso a essa tecnologia. Profundamente, nessa montanha coberta por uma floresta, existe uma porta, cujo design é feito pela mãe natureza. Os cientistas afirmam que a pedra é uma formação natural, e que por coincidência se parece com a porta de um acesso a um bunker. Como é de se esperar, o lugar é envolto de lendas e mistérios, como as pessoas que acreditam que ele seja um portal para um submundo, um nome que é utilizado até por quem não é habituado ao assunto. E essa seria uma porta usada para ter acesso ao nosso mundo, através do submundo. Não tendo concluído seu plano para adentrar no nosso mundo e coletar almas, a pedra apenas fica aí como uma porta fechada. Mas essa é a lenda. Talvez seja só uma formação natural estranha. Definitivamente existe muitas coisas que a gente não entende sobre o México pré-colombiano. Mas o mistério tem uma posição alta. É como e por que os indígenas mesoamericanos escolheram fazer tantas e tão complicadas esculturas com obsidian. Obsidian é uma forma de vidro vulcânico, o que torna extremamente difícil fazer esculturas sem quebrá-las, até para ferramentas atuais. Mas aparentemente nossos ancestrais eram muito bravos e é isso aí. Algumas das estruturas criadas desafiam quem quer responder as perguntas. Essa escultura de um macaco tem um propósito, ok. Mas por que esculpir algo tão preciso e de certo modo não muito útil como essa espécie de disco? E para que eles serviriam? Essas formas cilíndricas que se assemelham a rolos usados em máquinas de costura atuais, essas ferramentas foram construídas sem a ajuda de qualquer tecnologia atual, o que é necessário, no mínimo, para ter um nível de precisão em detalhes, até com as ferramentas atuais. As esculturas mexicanas de obsidian são um completo mistério para nós. Vários mistérios rondam apenas a existência dessa placa, que foi encontrada em uma praia na costa dos Estados Unidos. Os fãs de Lovecraft conhecem sua origem e temem, e com razão. A criatura entalhada na praça é muito semelhante a Cthulhu, que fez sua primeira aparição no livro Call of Cthulhu, escrito por H.P. Lovecraft, em 1918. Desde então, os fãs de terror cósmico criaram toda uma mitologia que ronda a aterrorizante criatura. Algumas pessoas chegam a ver isso como uma religião. Então, não é impossível que algum entusiasta tenha feito a placa e posicionado na praia para ser encontrado. Ou será que não? A idade da placa não pôde ser determinada, não podendo descartar a ideia também de Lovecraft ter visto a criatura em algum lugar e se inspirado na imagem dela para sua criação. Ou talvez ele encontrou uma placa semelhante a essa e tirou a ideia daí. Quem sabe? O que você acha? A única coisa que os cientistas sabem com certeza sobre os gigantes do Monte Prama é que eles existem. Fora isso, é tudo especulação e achismo. A teoria mais popular que ronda esse mistério é que seriam esculturas criadas pelos ancestrais locais que habitavam o local de Oristano, em Cabras. Antes de perder suas terras para a expansão grandiosa do Império Romano, eles deixaram poucas informações sobre seu povo e cultura em escrituras, e algumas vezes são citados em histórias de desenvolvimento de outras civilizações. O que os marcou no tempo foram suas esculturas e estátuas gigantes, que são exemplos de sua civilização e cultura. As esculturas foram descobertas por volta de 1974, perto de Cabras, e foram imediatamente tratadas como um mistério pela equipe que realizou a descoberta, por causa de seus grandes olhos em forma de discos. Como antigas tumbas foram encontradas próximas às estátuas, acredita-se que as estátuas seriam guardiões. Mas, novamente, isso é só achismo. Essa não foi a única civilização que nos deixou estátuas misteriosas. Nós temos ainda mais perguntas sobre essas estátuas que têm mais de 8.000 anos de idade. As estátuas foram encontradas próximos a templos. A aparência dessas estátuas é humanoide, mas elas foram feitas sem braço. E não tem traço que identifique gênero na escultura. Talvez o que incomode mais sejam os olhos, que têm vida e contorno preciso. Com esses olhos e pequenas orelhas, é difícil determinar a qual povo as estátuas seriam
se referir. Algumas estátuas têm por volta de 1 metro, outras podem chegar até a 4 metros de altura. Infelizmente, a civilização responsável pela criação não está mais no nosso meio, para nos responder algumas dúvidas. As mundialmente conhecidas linhas de Nazca, com dezenas de desenhos que percorrem uma vasta área, variando entre seres humanoides, animais e muito mais, ao decorrer dessa área, existem 2 grandes hílex, que formam uma espécie de labirinto, talvez antigamente usado para contar as horas, utilizando a luz solar. Se você for corajoso o suficiente para enfrentar o Saara, você chegará ao deserto de Teneré, um vasto e remoto deserto cujo nome traduzido significa o local que não contém nada. Mesmo assim, o nome é um pouco desonesto, não é vazio, e tem o maior acervo de desenhos de animais do mundo. Mais de 8.000 entalhes de várias espécies de animais são encontrados nesse local. O que é um mistério é essa linha que sai da boca da girafa e vai até o humano. Seria a prova de que os animais foram uma vez domesticados? Em vários locais da internet você encontra pessoas que acreditam na existência de gigantes em tempos antigos. Existem bem poucas evidências para dar credibilidade à sua causa, mas a existência de alguns objetos como esses machados gigantes dá um pouco de credibilidade para eles. Visivelmente, um humano normal não seria capaz de usá-los em batalha. É possível que esses grandes machados eram usados em cerimônias, como algo decorativo. Mas mesmo assim, manusear eles não parece ser nada fácil. E eu não me lembro de nenhuma religião que idolatrava machado. A existência deles é intrigante, mas não comprova a existência de gigantes. É bem provável que talvez nunca tenhamos respostas sobre os infinitos mistérios que rondam as pirâmides de Gizé e as estruturas em sua proximidade. Especialmente quando novos mistérios surgem para alimentar o fogo dessa lenda. Uma série de caixas, datadas da era do rei Ramsés II, foram encontradas. Acreditam que as caixas guardam restos mumificados de antigos líderes, que eram vistos como reencarnações de deuses na Terra. Beleza, essa escultura só parece mais uma normal. Esse é o monólito do deus Kuala, deus asteca da chuva. O monólito foi encontrado na cidade do México, e sua história é quase tão tempestuosa quanto seu deus. Até hoje, em dias menos supersticiosos, há pessoas que creem que a estátua tem poderes sobrenaturais. Quando a estátua foi encontrada e encaminhada à cidade do México, foi seguida por uma forte tempestade, fora de temporada que durou 1 semana. A estátua nunca foi completada, e talvez seja algo bom, uma vez que acreditava-se que o deus Kuala exigia sacrifício com sangue infantil para mandar a chuva. Nunca mais foi registrada uma chuva tão volumosa quanto a que abateu a cidade aquela semana, e nem após isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal e de deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.